Olá, se você ama bater papo e ama missões, seja muito bem-vindo. Esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais e que alegria de receber mais uma tarde aqui. E aí, se você está assistindo agora, provavelmente você tentou assistir às 3 da tarde, mas não conseguiu. Nós tivemos um problema de internet, mas o podcast vai sair mesmo assim. Então, quero já te convidar se você começou a assistir nesse exato momento, compartilhe esse podcast. Hoje nós vamos falar sobre vocação. A gente tem muita coisa para bater papo e eu acho que você aí também, muitas vezes, se você é um vocacionado ou se você ainda não sabe, está meio perdido aí na sua vida, a gente quer bater papo hoje. Explicar algumas coisas, a gente está com alguém muito especial e já vou apresentar esse alguém. Mas antes disso, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal de Missões Nacionais, faça parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Por quê, Vitória? Por que eu preciso me inscrever no canal de Missões Nacionais? Porque o podcast não é o único conteúdo que nós temos aqui. A gente tem muito conteúdo sobre os missionários, pregações dos nossos eventos. Então, se você está aí em busca de uma pregação, quer saber a história de um missionário, como é que funciona determinado campo, nós temos aqui no nosso canal. Então, aproveita, assina, se inscreve no nosso canal. Tem um sininho logo do lado da inscrição que você consegue, inclusive, acionar para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Então, aproveita. E aí, não é só isso, não tem só o canal do YouTube. Se você acompanha Missões Nacionais, sabe que nós estamos presentes em outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, canal do WhatsApp, Twitter, tudo isso para quê? Para compartilhar informações do que Deus tem feito pelo campo missionário. Então, aproveita essa oportunidade de encurtar essa distância entre você e o campo, acompanhando Missões Nacionais nas redes sociais. E aí, agora, a gente vai para o que interessa. Eu quero te apresentar o nosso convidado de hoje, que é quem? Pastor Pedro Veiga, ele que é casado com a Lorena, é pai do Arthur, que me chama de tia Vitória. Isso. Exatamente. Ele é pastor da Igreja Batista Jardim Clarice. Isso mesmo. Meu pastor, gente. Ele é meu pastor. E hoje a gente vai bater papo sobre vocação. Ele que dedicou 9 anos da sua vida em missões nacionais. E a gente está vivendo aqui um período histórico, né, pastor? A gente está vivendo aqui a última semana do pastor em missões nacionais para um novo desafio. A história de vocação dele não acaba aqui. É um novo desafio, assumindo como vice-diretor no Seminário do Sul. E ele vai contar um pouquinho aí sobre essa trajetória dele, que inclusive faz parte da vocação dele. Então, seja muito bem-vindo, pastor Pedro. Que alegria recebê-lo aqui. Muito especial. Sei que tem uma galera de Jardim Clarice e de outros lugares acompanhando a gente no podcast. Mas seja muito bem-vindo, fica à vontade. A casa é sua. Muito obrigado, Vitória. A alegria é minha, eu estou muito feliz de estar aqui. E nessa última semana, poder estar nesse podcast com você, não tinha uma maneira melhor de ser presenteado por Deus. Sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo ministério lindo que você conduz. E, assim, estar junto com você agora, para mim, está sendo um presente, sabe? E com você também que está nos assistindo. É muito legal falar sobre vocação, é legal falar sobre o que Deus tem feito, né? Essa ideia no nosso coração de estar junto com Deus naquilo que Ele está fazendo na nossa geração é importantíssimo. Então, o assunto de hoje é bom, vai render um bom papo, com certeza. E nós estamos aqui com uma vocacionada também, né? Então, essa interação vai ser muito legal. Espero que você acompanhe a gente até o final. Estou muito feliz, viu, Vic, de estar aqui contigo. Obrigado pelo acolhimento, pela recepção. Olha, pastor, muito bom, muito bom. Gente, muito especial receber o pastor aqui pra gente bater papo. Mas eu queria começar, já que a gente vai falar sobre vocação, antes de a gente falar assim, meu Deus, mas o que é vocação? E chegar num negócio assim, responder teoricamente a pergunta. Quero saber como que surgiu, então, na sua vida, o chamado pastoral, como que surgiu Missões Nacionais e agora o seminário, nessa sua caminhada. Sempre quis ser pastor? Nasceu querendo ser missionário? Não, amigo, eu nem pensava nisso. Na verdade, eu não nasci num lar cristão, né? O meu pai tinha uma religião de matriz afro, tinha um outro caminho. Minha mãe era católica, não protestante, né? Evangélica, não era cristã. Então, nesse sentido, ela seguia um caminho assim próprio. E aí, meu irmão, quase ateu, meu irmão mais novo, e eu nunca tinha tido contato com um evangélico até completar 18 anos, quando me tornei oficial do Exército. Eu entrei para o quartel. E essa era, assim, meu impulso de profissão, era o que eu sonhava fazer. Eu queria ser
militar e de forma bem específica oficial, sabe? Tentei marinha, tentei aeronáutica e consegui entrar para o exército. Lá eu conheci o meu evangelista, né? O Rodolfo, foi quem me ganhou para Jesus, o embaixador do rei, né? Então, assim, encorajo quem está ouvindo aqui, a Embaixada do Rei é um celeiro de vocações, né? Tanto os embaixadores quanto as mensageiras. E o Rodolfo, então, foi quem me ganhou para Jesus, caminhou comigo, me discipulou, foi o meu primeiro relacionamento discipulador. E nesse processo de conversão eu já estava morando em Manaus, né? Foi onde conheci minha esposa Lorena. Foi quando comecei a me envolver com o serviço do reino em evangelização de rua, lá na Igreja Batista Ebenezer, em Manaus. Não sei se tem alguém assistindo de lá, eu mando um abraço para você aí lá da Ebenezer. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida nesse processo de chamada, né? Eu via que quanto mais eu evangelizava, mais eu queria evangelizar, sabe, Vicky? Eu não conseguia parar. O pessoal brincava que se sentasse do meu lado ia ouvir o evangelho, né? E aí a gente começou, a igreja fazia muitas viagens missionárias entre os ribeirinhos. E aí eu comecei a me envolver, assumi o ministério de missões da igreja. Bom, e me tornei promotor de missões. Foi a minha primeira resposta, assim, aproximação, né? E os promotores de missões são os missionários na igreja local. Então, minha primeira experiência, assim, de ouvir a voz de Deus e obedecer foi um chamado da igreja, reconhecendo minha vontade evangelística e minha visão missionária para ser o promotor de missões, né? Eu me lembro da alegria que eu tive de me cadastrar como promotor de missões na Junta de Missões Nacionais. Foi uma alegria. E numas férias que eu tive de Manaus, eu vim para cá e vim na sede. Que legal. E aí conheci o pastor Fernando Brandão. Foi legal demais. Ele me recebeu, falei que era promotor da igreja, foi uma festa. E Deus já estava trabalhando no meu coração desde aquela época, né? E assim, eu fui me envolvendo com o Radical Amazônia. Eu era oficial do Exército, então eu tinha alguns cursos e um era de sobrevivência na selva. E aí eu comecei a dar treinamento de sobrevivência na selva para o Radical Amazônia. E aí comecei a me envolver com outros vocacionados. E aí vendo o que Deus estava fazendo na vida deles, Deus foi falando no meu coração. E aí eu me formei em engenharia mecânica em 2015. Estava muito ativo na igreja, servindo em vários ministérios. Nunca tinha pensado em ser pastor, para responder a sua pergunta, nunca. Meu plano era, vou terminar meu tempo no quartel, no Exército, eu era oficial temporário, e vou seguir como engenheiro, né? Eu me formei em engenharia mecânica em 2015. Falei, legal, já estou com meus projetos, já estava casado com a Lorena, morando em Manaus, estávamos bem estabelecidos, a família da Lorena é uma bênção, muito acolhida, o pessoal reclama de sogra, eu não tenho que reclamar da minha sogra, viu? Inclusive, sogra, ó, beijo, te amo, viu? A gente era muito feliz na igreja e na missão, e aí começou o processo chamado Ministério Pastoral, né? E aquilo ali para mim foi impactante, porque eu já estava com a minha vida toda desenhada para frente. Eu já imaginava, assim, tudo planejado direitinho. O meu irmão é engenheiro também, o Caio, né? Você conhece ele. Só que o meu irmão tem vocação para engenharia mecânica e serve a Jesus nesse caminho. Eu costumo dizer que nesse processo ele escolheu ser rico em engenheiro mecânico e eu decidi ser pobre e pastor, entendeu? Mas o importante, meu irmão, é você ter um irmão rico, viu? Não precisa ser rico, não. Meu irmão me ajuda muito na minha jornada até os dias de hoje, né? Ele investe no campo. Investe, sim. Ele investe em missões. É membro lá da Igreja Batista Jardim Clarice, meu sobrinho Benjamin também. Então, a família está toda servindo a Jesus lá na igreja. E aí, nesse caminho, eu comecei a ter experiências com Deus na palavra. E eu acho que isso é bem legal, assim, da gente já, né, colocar aí para pensar, né? Nos meus devocionais diários, eu comecei a perceber que Deus estava mexendo comigo, falando comigo, né? E, curiosamente, na leitura anual, né, quando chegou nas cartas pastorais, né, começou... É ali que o bicho pega. Olha, é ali que o bicho pega. Você chega ali, começa a ler Timóteo, aí você fala assim, tem alguma coisa acontecendo aqui. Exatamente. E aí, quando chegou em 2 Timóteo 2,15... que foi a primeira vez que Deus falou de forma objetiva comigo. E Deus falando mesmo. E assim, gente, você que está me ouvindo aqui, Deus fala, viu? Ele fala por meio da palavra mesmo. E ali eu li o texto, eu já tinha lido aquele texto várias vezes. A gente tinha campanha de leitura, e em 24 horas do Novo Testamento, nossa igreja amava a Escritura, ama, e lia muitas vezes. Eu já tinha passado por aquele texto várias vezes, mas naquele devocional, Deus falou comigo de uma maneira diferente. E eu percebi que eu estava sendo chamado a me apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tivesse do que me envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. Naquele momento eu falei, não, eu estou entendendo, Senhor, que é para eu me capacitar, para eu me desenvolver, para eu estudar mais e tal. E me empenhar no ensino da Escritura. Eu estava tão distante da possibilidade de ser um pastor que
Eu nem cogitei a possibilidade que ele estava me chamando de ministério pastoral. Legal. Veja, meu nome, Vic, não é Pedro à toa, viu? Então, assim, eu sou meio apóstolo Pedro, dificuldade de entender as coisas às vezes. E a primeira vez que ele me chamou, eu entendi que era para eu me envolver mais com a parte de ensino, de manejo da palavra. Aí comecei a me envolver com a escola bíblica dominical, comecei a dar aula com mais frequência na EBD. Eu já sempre amei a EBD, mas aí fui procurando espaço para servir ali. E Deus continuou trabalhando no meu coração. Eu me lembro de uma aula que a Fabiola, nossa gerente de assistência social, né, a da Genas, sim, ela foi lá na igreja na época como mobilizadora para fazer campanha. Eu era promotor, recebia. E aí eu que ia dar aula da IBD. Eu não sei se a Fabiola lembra disso. E aí eu fui falar sobre calvinismo e arminianismo. Você acredita nisso? Coisa assim que eu... coisa de vocacionado, né? De seminarista que eu nem era ainda, nem imaginava em ser. E aí eu dei uma baita de uma aula, um tempão, acho que foi quase 1h30, a Fabiola anotando as coisas. Depois ela falou assim, olha, você já percebeu que você tem chamado para o Ministério Pastoral? Aí eu falei assim, tem não, Fabiola, não tem jeito nenhum para isso. Ali ela alugou um triplex na sua cabeça. Alugou, Vic. E ali eu falei assim, não, Fabiola, eu não tenho, eu nunca pensei nisso. Ela, ó, você tem, vai orar sobre isso. A gente almoçou juntos depois, porque como promotor de missões, eu recebia os missionários direitinho, tá? Eu levava para almoçar, eu levava dar uma volta. Não, recebia direitinho. E foram momentos incríveis, né? Eu digo assim, você que está no caminho de vocação e tal, arrume oportunidades para servir os vocacionados que estão à sua volta. Vai dar uma carona, vai buscar no aeroporto, vai carregar uma mala, vai levar no almoço, porque esses tempos eram preciosíssimos para mim, né? Nessas indas e vindas como promotor, e eu peguei professor Luiz Saião, Fabiola, e várias pessoas queridas que iam lá em Manaus, e aí eu dava um jeito de estar junto com eles, e Deus falava muito comigo através dessas pessoas. Bom, a vida continuou, e aí na leitura, acredite, se quiser, Deus falou comigo num texto em Deuteronômio. Na distribuição das terras. Você acredita nisso? E aí quando você aí achando que não pode pular essa parte. Pois tá vendo aí? Achando que pode pular Deuteronômio, o Pentateuco. Pula ali, vai, não lê não. Aí passei, e naquele momentinho ali, especial, de manhã cedo, na distribuição das terras, eu me lembro do momento, né? Quando Deus fala assim, e para a tribo de Levi não vai ter, né? A sua herança, a herança sou eu. E naquela hora Deus falou comigo, você não tem parte na herança com seus irmãos. Tanto que meu irmão ficou rico e eu tô aqui, né? A palavra se cumpriu. Gente, é brincadeira, tá? Meu irmão não é tão rico assim, não. Nada de ir atrás dele, tá? A sua herança sou eu. Quando ele falou comigo desse jeito, eu entendi que ele estava me chamando para algo específico. Mas ainda não para o Ministério Pastoral. Você acredita nisso? Ainda não. Não. Eu tinha entendido na primeira vez a minha dedicação ao ensino, estudo, aprendizado e tal, de serviço ligado à palavra. Na segunda vez, eu entendi que eu teria alguma tarefa específica. Eu gosto muito dessa ideia de vocação geral e vocação específica, né? Então, eu estava vivendo de forma muito intensa a grande comissão, a vocação geral de fazer discípulos de todas as nações, onde eu estava, e investindo na obra missionária, enfim, mobilizando e tudo. Só que naquele momento eu entendi que tinha uma tarefa específica para mim, tinha algo para fazer, que ele estava me separando para alguma coisa. Perfeito. Mas eu não sabia o que era. E eu saí correndo para falar com a minha esposa, Lorena. Eu me lembro da cara dela de gargalhadas, porque eu sempre fui muito apaixonado, né? Assim, então... Eu falei para ela assim, Deus está me chamando para alguma coisa, eu não sei para onde que é. E a gente estava em campanha, né, de missões mundiais, eu acho que é para o leste europeu. Eu acho que ele vai me mandar para algum lugar. Olha, mulher, eu não sei o que é, mas ele vai me mandar para algum lugar. Se prepara, você está pronto? Eu te falei que isso ia acontecer. Aí foi aquela, assim, meu amor, calma, vamos orar. Vamos. Eu falei assim, eu tô calmo, eu só tô te avisando que Deus está me chamando para alguma tarefa específica. E você está pronta para ir para qualquer lugar? Ela falou, eu sempre estive, eu já sabia. Mas assim, vamos esperar para ver o que é. Maravilhosa, como sempre. Você conhece, Lorena? Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. A gente chama ela de esposa pastoral lá na igreja, né? É esposa pastoral lá da igreja. Ela é maravilhosa. E aí, sabedoria em pessoa, a gente continuou a orar. E aí veio a última e derradeira chamada, que foi em João 21. E aí ele me chamou pelo nome. Chamou 3 vezes, igual o Pedro. Pois é, por isso que eu falei que meu nome não era à toa. E aí, na última, ele me perguntou se eu o amava. João 21. Eu estava sentado na minha cama,
E a sensação que eu tive... Eu sei, gente, que isso às vezes é estranho, tá? Mas isso é a experiência da vocação, tá? Então, respira fundo aí, para citar a Fabíola, seja forte, tá bom? Eu estava sentado na minha cama e a sensação que eu tive é que eu estava na praia, cara. Assim, andando com ele na praia. E aí, eu não gosto nem de falar isso com frequência, porque eu fico emocionado, eu fico me segurando, porque as memórias vêm e tal. E ele me perguntou, me chamou pelo nome: Pedro, você me ama? E eu respondi, lendo o texto, igualzinho ao apóstolo Pedro. Igualzinho. Sim, Senhor, eu te amo. E ele disse: vai apacentar as minhas ovelhas. E aí eu me lembrei de 2 Timóteo 2,15. Aí ele me perguntou de novo: Pedro, você me ama? Aí eu me lembrei de Deuteronômio. Ou seja, eram chamadas, mas eu não estava entendendo. Na terceira vez que ele perguntou, eu já estava todo babado, Vicky, chorando. Tava chorando para tudo que era lado, você pode imaginar. Tava chorando. Eu tava assim, já não tava conseguindo mais respirar. Sabe quando aquela criança... Chega você não consegue mais falar? Aí eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele falou: vai pastorear as minhas ovelhas. Naquela hora foi quando eu realmente discerni, entendi a vontade de Deus e que Ele estava me chamando para o ministério pastoral. E eu percebi um casamento de um profundo desejo meu de servir a Jesus no cuidado, no discipulado, no ensino, na modelagem de como viver o discipulado com Jesus Cristo, com as outras pessoas na igreja, e que eu já estava vivendo isso, eu só não tinha a intencionalidade para o ministério pastoral. Então havia aquela ideia de almejar exercer esse papel no reino, mas ao mesmo tempo eu não me ofereci, eu não fui atrás. Deus me esclareceu, me confirmou e me enviou, me chamou. Então, eu percebo essa tensão, né? Os pesquisadores de vocação, eles são muito polarizados de um lado ou do outro, né? Alguns dizem que não existe chamada especial e que todo mundo que você tem o interesse de fazer aquilo, você vai fazer no reino. E outros dizem não, que tem que acontecer, toda vez tem que ser um negócio estratosférico, tem que aparecer um anjo com a espada flamejante na mão, senão... Eu acho que não é nenhum dos dois polos. Eu acho que a ação do Espírito Santo, que é quem lidera a obra de expansão do reino de Deus, da obra missionária, o cumprimento da grande comissão, ele chama todos nós, na vocação geral, para fazer discípulos onde nós estamos. Começando aqui e pensando e sonhando e vendo as nações, a partir das igrejas locais, seja com crescimento ou plantação de novas igrejas. Mas nesse grande movimento do Espírito Santo, ele chama pessoas específicas para tarefas específicas, em lugares específicos. Perfeito. E aí eu chamo isso de vocação específica, né? Específica. Às vezes o termo especial dá uma sensação de superioridade. E eu não acredito nessa superioridade. Eu acho que é só uma tarefa específica, um papel específico. Bom, então é uma vocação específica. E eu experimentei isso. E cada um acaba por experimentar isso da sua própria maneira. Deus sabe da minha dificuldade de entender as coisas. É muito misericordioso e falou comigo 3 vezes. Tem gente que é mais visual, é mais assim... E ele acaba por se comunicar, mas sempre na centralidade, do jeito especial, direcionado, né? Para aquela pessoa, a palavra está sempre no centro. A oração está sempre no centro. A vida com Deus está sempre no centro. E o serviço na igreja local também. Então, às vezes, o pessoal fala assim... eu não estou ouvindo Deus falar. Meu amigo, vai ler a Bíblia. Eu quero ouvir em voz alta. Lê a Bíblia em voz alta. Né? Porque Deus vai falar. E essa experiência marcou minha vida e mudou completamente, Vicky. 2015, dezembro, nós deixamos Manaus, vim para o Seminário do Sul, deixei exército, deixei os planos lá, viemos para cá, para o Rio de Janeiro, para o seminário, e me matriculei, né? Fiz o vestibular. Eu me lembro da festa que eu e Lorena fizemos quando chegou o resultado, né? Que eu tinha sido aprovado no vestibular no Seminário do Sul. E que alegria para mim foi poder estudar nessa casa de profetas e que é extraordinário. E aí, é a melhor opção para a vocação da gente, viu? Já deixa eu aproveitar aqui, né? Já deixa aí a deixa. É isso aí. Para você que está nos assistindo, você tocou num ponto... É legal que você já respondeu a primeira pergunta que eu faria, que é realmente o que é a vocação, né? O que é vocação. Explicou muito bem explicado, inclusive com exemplos. E aí eu me recordo, quando eu fui chamada... E aí, meu marido, uma vez também, a gente teve a oportunidade, ainda antes de casar, de compartilhar a forma como ele havia sido convocado por Deus, e são coisas completamente diferentes. Eu lembro que Francisco falou assim, gente,
eu fui uma vez na Cristolândia e eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. É isso. E Deus me confirmou na palavra dele que ele estava me chamando e pronto, sem nada, como a gente diz, nada... Não teve luz piscando, não teve nada grandioso. E aí, ele falando isso, ele falou assim, foi só isso. Deus chamou e pronto. E quando eu contei pra ele, eu falei assim, não, eu descrente de que Deus faria coisas mirabolantes. Eu lembro do dia que eu entendi o meu chamado. Nunca, jamais esquecerei esse dia. Eu estava no evento da JBB, Juventude Batista Brasileira, no Despertar, em Natal, 2017. No caminho, a gente estava esperando um ônibus que passava buscando as pessoas em alguns pontos para levar para o evento. O ônibus não passou e eu estava com um grupo, assim, esperando o ônibus na parada. O ônibus não passou, atrasou e a gente ficou lá na parada esperando ele passar. E chegou um homem muito bêbado, muito bêbado. E ele veio na nossa direção. E ele veio mexendo. Tava bêbado. E ele tava mexendo com todo mundo, né? Ele perturbava um de um lado, perturbava um de outro. E aí, o que a gente faz? A gente dá as costas, a gente não fala, não sei o quê. Só que eu tava assim na outra ponta do grupo, só olhando. Aí ele veio na minha direção. Aí eu falei assim, lá vai, vem me perturbar. Aí ele veio na minha direção, eu tava com a Bíblia na mão, né? Tava indo pro culto da noite. Aí ele falou assim, abre a Bíblia pra mim ler. Aí eu falei, ok, tá bom. E ali a gente conversou, falamos da Bíblia e ele ouviu tudo. Ele tava bêbado, mas ele ouviu tudo. Contou a história dele. E todo mundo assim, né? Em choque, eu em choque. E quando fechei a Bíblia, eu já tinha, de manhã o pastor já havia pregado. E ele havia lido João, né? Olhai os campos e vejam, eles estão brancos para a colheita. E aquilo já tinha ficado na minha cabeça, martelando o dia todo. Mas a resposta que eu tinha dado ao Senhor é, como é que eu vou? Eu tenho 19 anos, não sei de nada da minha vida. Eu não estou preparada para viver o campo. Como é que eu vou pregar Jesus para as pessoas? E logo à noite, uma dessa me acontece. E ali eu só respondi assim, eu entendi, Senhor. Eu entendi. E eu lembro que eu subi no ônibus em prantos, inconsolável. E eu fui até o evento em prantos, porque eu havia entendido. E foi um negócio assim, uou! Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a experiência, ela é um negócio individual. Mas existe uma coisa em comum, e o pastor citou isso, que é a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com Deus. É isso que vai direcionar. A forma como isso vai acontecer, ai, meu irmão, pode acontecer de toda e qualquer forma. Falar contigo 3 vezes, ou só uma. E ele fala de um jeitinho que ele sabe que a gente vai ouvir. Exatamente. Porque foi ele que nos fez, ele conhece o nosso jeito de ser. E cada um tem um jeito. Então, ele realmente toca no coração, ele direciona. Agora, o que você falou, o Espírito Santo ilumina, ele esclarece. Esse é um ministério dele mesmo. Ele esclarece o nosso entendimento a respeito da Escritura. E aplica isso com muita profundidade no nosso coração, dirigindo a nossa vida conforme a vontade dele, né? Esse livro aqui, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que a Junta de Missões Nacionais está relançando, né? Inclusive está com um preço muito legal na nossa livraria, tá excelente, né? Você vai falar assim, não, esse livro é caro. Ele era caro. Agora não é mais não, viu? Ele está com um preço muito legal. Eu estou falando como pastor da Igreja Batista Jardim Clarice, viu? Esse livro aqui fez toda a diferença na minha vida, no começo da minha caminhada ministerial. Nosso pastor lá em Manaus, ele fez um curso com ele para todo mundo que estava engajado, envolvido. E aí, uma coisa que ele fala... para discernir a voz de Deus, tem algumas camadas de segurança. A primeira delas é a Escritura. A segunda, a oração. A terceira, a igreja. E, por fim, as circunstâncias. Essas 4 coisas sempre, assim, foram marcos para mim, para compreender, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça, essa é a direção. Então, na Escritura, primeiro, né, circunstâncias ou a direção, em primeiro momento, não podem ferir a Escritura. E, em segundo momento, né, precisam ter o apoio, né, a direção da Escritura, no sentido de seguir a vida. Veja, ninguém precisa perguntar, nenhum discípulo de Cristo precisa perguntar se deve fazer outros discípulos. Porque a ordem, o imperativo da grande comissão é claro, né? Então, será que eu fui chamado para fazer outros discípulos, né?
A ideia de um chamado específico. Não, você foi chamado para fazer outros discípulos. Você quer saber? Então agora você está sabendo, viu? Você foi chamado para fazer outros discípulos. Por quê, pastor? Você tem tanta certeza? Porque está na Bíblia. É uma ordem clara para todo mundo. Eu tenho um amigo chamado Dinho, que é um dos tecladistas mais incríveis que eu conheço. Ele é da banda Alien. A ideia de Alien de ser de outro mundo, tá? Essa banda é fantástica, tá? Inclusive tem no Spotify aí, incrível. E o Dinho, ainda novo, ele teve uma experiência assim com Deus. Ele leu a Grande Comissão e ele falou: Deus está me chamando para fazer discípulos. Assim, foi tipo Francisco: eu não preciso de mais nada, eu já entendi. E assim, ele se entregou para cumprimento da Grande Comissão a partir da profissão que ele exerce e daquilo que ele tem de talento e dom no lugar onde ele está, né? Constituiu família, tem 3 filhas lindas, né? E fazendo discípulos, ainda está lá em Manaus, né? E tocando e tudo isso, né? Incrível, né? Onde que ele viu isso? Na Escritura. A Escritura associada com a oração, que é essa ideia da devoção, do devocional diário, dos momentos de orações diários, das orações comunitárias na igreja, Deus fala. A igreja, né? Aqui é até um conselho para um vocacionado, né? Que às vezes está em crise e tal. Será que Deus está me chamando mesmo para essa tarefa específica? Veja, eu quero encorajar você a não vá. Seja enviado. Há uma diferença, né? Perfeito. Porque você que é vocacionado, Deus vai chamar você e a igreja vai reconhecer isso. A igreja local é esse crivo, né? Tem gente que fala: não, estou sendo chamado, sei lá, para ir para a Índia, para ir para a África. Mas o que você vem fazendo na igreja? Não, eu nem vou no culto, eu não participo do culto, eu não estou engajado com a igreja local. Eu sou, para citar o Milton, né? Eu sou um igrejado, né? Eu vou lá, eu estou sentado no banco, né? Eu recebo. Eu só recebo. Olha, meu amigo, se for essa a sua postura, primeiro, ela é uma antagonista ao próprio caráter e identidade de Deus, que não é um Deus que retém e nem toma para si, é um Deus de autodoação, ele se entrega, isso está no caráter dele, né? No sentido ontológico mesmo, do ser de Deus. Só olhar Filipenses 2, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e se entregou a serviço. Então, não, eu não quero, eu só quero receber. Deus não vai levar você daqui para outro lugar para você, não. Ele vai te levar para se entregar. E quando a gente se entrega em amor sacrificial por meio do serviço, as pessoas são abençoadas por esse serviço e elas reconhecem a sua vocação. Então, você vai ouvir fabíolas, como eu ouvi, né? Dizendo: olha, você acha que você foi chamado para tal coisa, você já parou para pensar nisso? Né? A igreja vai dando esse feedback para a gente. O nosso pastor, os irmãos da igreja, eles vão autenticando isso. E isso até incomoda a gente, né? Porque a gente fica: puxa, será mesmo? Será que é isso? Será que não é? Ou quando você tem uma experiência e aí você traz essa experiência para a igreja e a igreja fala: a gente já sabia, né? Essa fala assim é muito legal e não é para ser descartada, porque você vai olhar para aquela irmã fofinha, né? Tipo a Mara, que deve estar assistindo a gente, assim, a irmã Ana Maria, né? Exatamente. Essas irmãs assim que são uma fofura, toda igreja tem, né? A gente chama de ursinhos carinhosos, né? Aquelas fofinha. Aí ela fala com você assim, com o maior carinho: minha filha, eu já sabia. Aí você: não, ela é emocionada, não é verdade. Não faça isso. Não descarte a voz de Deus atuando na vida dos seus irmãos, né? Esteja com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu amo essa frase. Essa é a definição do radical, mas é a definição de todo vocacionado. Quem é o radical? Quem é o vocacionado? É aquele que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Olha aí, já tem vários cortes. A gente estava brincando antes, falando que a gente ia fazer cortes do pastor. Mas, pastor, você já respondeu até outras perguntas que eu faria. Que coisa boa, né? Olha aí, não precisa nem perguntar. Mas eu queria saber se existe diferença entre... vocação, ela tá ligada apenas à ministerial, ou a vocação, ela também tá ligada, por exemplo, a uma profissão que a gente vai chamar de, entre aspas, secular. Legal, essa pergunta é muito comum. E existem, assim, vários pensamentos diferentes. Acho que eu não vou entrar em todos, não. Eu vou dar a minha opinião, né? Veja que eu, como profissão, eu sou engenheiro mecânico também, né? Se você for pensar em profissão. E ela tá muito ligada àquilo que a gente tem alegria de fazer, habilidades para fazer e disposição para fazer, né? Então, é possível você ter mais de uma profissão, é possível... você, enfim, exercer isso de maneiras distintas, né? Hoje, eu não posso dizer que eu não exerço a profissão de engenheiro.
Muito curioso, né? Porque as habilidades que eu adquiri durante a formação de engenharia, especialmente na área de gestão, por exemplo, elas são aplicadas para o reino, né? Então, se você perguntar se eu sou um engenheiro por vocação, eu vou dizer que não. Eu sou pastor, né? Você vai falar assim, você é diretor do seminário. Não, por vocação eu sou pastor. É minha vocação, é aquilo que me dá identidade, é aquilo que eu sinto que realmente fui direcionado para viver. A partir dali, a partir dessa identidade vocacional, eu vou, então, desdobrando profissões distintas, né? Então, eu vejo que toda a profissão precisa ser, no caso da cosmovisão cristã, Perfeito, obviamente, né? perfeito. Estou falando dentro de um recorte da cosmovisão cristã. Ela faz parte de um conjunto de ferramental que precisa ser colocado a serviço do reino a partir da vocação geral. Porque, veja, de fato, a Nauzira diz, e ela está certa, todos somos vocacionados. Vocacionados na vocação geral, de fazer discípulos. A razão de ser da igreja, ou seja, dos discípulos de Cristo na face da terra, é cumprir a grande comissão. Agora, nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, nem todos liderarão um ministério na igreja. Por que não? Porque nessa multiforme sabedoria de Deus, ele distribui dons de forma distinta e nós também temos talentos distintos, naturais, genéticos distintos. O que é importante é que todas essas profissões estejam alinhadas com a percepção de uma vocação, de um chamado, de uma identidade cristã de transformar a realidade, né? Ser um instrumento de transformação de vidas. Se eu fosse um engenheiro, Deus não tivesse interferido na minha caminhada, eu exerceria a minha profissão como um vocacionado a fazer discípulos para a glória de Deus. E alcançaria pessoas no cenário profissional da engenharia que hoje eu não consigo alcançar. Então, talvez você seja um engenheiro e esteja assim perguntando, puxa, eu amo a engenharia, eu me sinto assim, realizado na engenharia, eu não tenho nenhuma tarefa específica, mas eu vou ter que largar tudo e ser pastor? Não. Você já foi chamado para fazer discípulos. E se Deus te deu essa profissão, aonde você está, outras pessoas não conseguem chegar. Hoje, por exemplo, eu não consigo fazer discípulos de forma direta na Petrobras, por exemplo. Mas um engenheiro mecânico igual a mim, que está me ouvindo trabalhando na Petrobras, você está na dúvida se Deus te chamou para ganhar os teus colegas de trabalho aí? Não fique mais, ele te chamou, né? E eu, como pastor, não consigo alcançar esse público. Mas ele, como engenheiro mecânico, lá consegue. Percebeu a relação entre vocação e profissão? Agora, é claro que a palavra ela é muito ampla. E aí, saindo da perspectiva cristã, ela vai ser aplicada para essa identidade, para esse impulso identitário de servir, de fazer aquilo que você gosta de fazer, né? E aí, claro, é possível um médico ser um vocacionado sem ser cristão, ele ser vocacionado para a medicina? Ele se entende, né, direcionado para aquilo a partir da sua profissão, do que ele ama fazer e por aí vai. Mas aí eu fiquei só com a cosmovisão cristã, né? Que eu acho que é o nosso maior parte do público aqui, né? Sim. Olha, me marcou muito na saída da saída da adolescência para a juventude, num congresso para adolescentes, na verdade, num congresso geral, mas tinha uma parte só para adolescentes e jovens. E o Jonas de Madureira tá falando sobre vocação. Legal. Ele é muito E ele falava que nós precisamos de bons profissionais em todas as áreas, profissionais cristãos de excelência em todas as áreas. Ele falou assim, óbvio que alguns foram chamados especificamente para viver o ministério, mas nós precisamos de gente crente de verdade, sendo médico, sendo advogado, exercendo a sua profissão, a profissão que você tem ali para a glória de Deus e para alcançar as pessoas que estão ali naquele lugar. E como isso é fato, né? E acho que chega uma hora da vida que talvez a gente fique meio perdido. E aí eu quero até incluir essa pergunta na pauta, porque o pastor passou brevemente por cima dela, mas é como identificar. Eu não sei, vamos dizer que eu não sei. Tô confusa se eu realmente sou vocacionada. Como que eu vou ter certeza disso, pastor Pedro? Legal. Boa pergunta. Deixa eu aproveitar o gancho do Jonas. Essa fala dele também é muito legal, né? A gente tem alguns teólogos que ampliam essa visão com relação à participação do crente em todas as esferas da sociedade, como, por exemplo, Abraham Kuyper, né? Provavelmente foi quem influenciou o pensamento do Jonas. Os dois são bem perto, assim, na sua corrente teológica. Mas é interessante perceber isso mesmo. Porque quando a gente pensa em avivamento bíblico,
pelo qual nós oramos, né? Não esses movimentos esquisitos que a gente vê por aí, não. Avivamento bíblico mesmo. E aí vai até a indicação do livro do Franklin Ferreira, que é colega do Jonas, que fala sobre avivamento. Esse livro dele é muito joia, vale a pena. E ele mostra, entre as características do avivamento bíblico, genuíno arrependimento, confissão de pecados, despertamento de vocações, especialmente para o campo missionário, mas ele também destaca a ideia de transformação na realidade social como um sinal da mudança dos discípulos de Cristo engajados na sociedade. Por quê? Vai ter aquela chuva de chamadas, de envios para vários lugares? Vai. Mas o discípulo de Cristo, na sua profissão também avivado, ele vai transformar a realidade onde ele está. E aí o evangelho penetra em várias camadas da sociedade, mudando a realidade social. Né? Uma coisa que eu falo sempre aqui no Rio de Janeiro, o pessoal fala, nós tivemos avivamento. Nós não tivemos avivamento aqui. Nós não experimentamos avivamento ainda. Estou orando a Deus para que a sua geração, Vicky, lidere esse grande avivamento de Deus a partir do Brasil para as nações. Mas a gente ainda não viu isso acontecer, em minha singela opinião. E aqui eu sei que outros teólogos também pensam assim. Por quê? Nós temos muitas igrejas no Rio, por exemplo, né? E a corrupção só cresce. Esquisito, né? Parece meio estranho. Parece meio incompatível. E essas inquietações mexem com os vocacionados, mas devem mexer com toda a Igreja de Cristo. Puxa vida, nós não somos o sal que preserva, né, que traz, que faz a manutenção da vida. Nós não somos a luz que transforma, né, nosso podcast Seja Luz, que influencia, que muda as realidades. Por que isso não está acontecendo? Essa pergunta precisa inquietar a igreja, né? Isso passa por um engajamento profundo da responsabilidade de todo crente de ser luz e sal onde ele está, como um vocacionado a fazer discípulos na profissão que ele tem, né? Então, assim, primeira coisa, estou na dúvida se devo fazer discípulos. Olha, se você sair desse podcast com essa dúvida, eu vou atrás de você, viu? Você não tem mais dúvida. Será que eu devo fazer discípulos? Quando você for dormir, você vai lembrar do pastor Pedro. Quando você for sair de casa, você vai lembrar da frase do pastor Pedro aqui na sua cabeça. Não tenha dúvida. Mas, pastor, eu acabei de me converter. Será que eu posso? Deixa eu te dizer uma coisa. A condição para fazer discípulos é ser um discípulo de Jesus. Então você já tem tudo o que você precisa para fazer outros discípulos. A presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Amém. E a experiência de conversão. Dê o seu testemunho. Fale como você era antes. Fale quem é Jesus, o que ele fez na sua vida e como você está agora com ele. Pronto. Isso já é um caminho de cumprimento da grande comissão. Veja os seus relacionamentos e conecte eles a Jesus Cristo. E use toda a oportunidade que Deus te der para falar dele. Esse precisa ser o teu tema, o teu assunto, a tua vida. Você precisa transpirar isso. Para quem, Vicky? Para todo discípulo. Então, tá na dúvida? Não tá mais. Agora, pastor, eu tô na dúvida se Deus está me chamando para algo específico, assim, uma tarefa específica. Primeira coisa, intensifique seus momentos com Deus de leitura bíblica e oração. Intensifique. Gaste tempo com isso. Invista, né? Tempo com Deus em oração e leitura bíblica. Pastor, mas eu tenho outras prioridades. Então você não precisava estar me fazendo essa pergunta. Você tem outras prioridades? Para que você está gastando meu tempo perguntando isso? Não, eu realmente quero saber a resposta. Você quer? Então gaste tempo com isso. Invista nisso. Porque às vezes a gente fala que quer uma coisa, mas aí dá prioridade a outra. Você quer a resposta? Então priorize para ter essa resposta. Oração, palavra de Deus. Consulte seus mentores. Pessoas como o seu pastor da igreja local. Pessoas que você confia e que têm discipulado você. Pessoas de um bom testemunho cristão. Converse com elas. Pergunte-as se elas veem isso em você. Se nesse processo realmente é válido você continuar seguindo esse impulso que você está entendendo quase como um feeling, tem alguma coisa acontecendo ali, mas você ainda não está seguro. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Converse com conselheiros. Agora, gente que realmente tem testemunho de vida, né? Não vá atrás de pessoas que vão te dizer aquilo que você quer ouvir. Vá atrás de pessoas que realmente você sabe que, pautado numa vida exemplar com Deus, vão poder te orientar nessa caminhada, gente que você confia. Esteja com os ouvidos atentos à igreja local. Ela vai se comunicar. E aí, sirva de forma abundante naquilo que você está entendendo que Deus está te chamando para fazer. Porque no serviço o discipulado acontece.
e aí você vai discernir melhor a vontade de Deus. Essas 4 dicas vêm me abençoando na minha caminhada. Inclusive, Vic, foi o que eu fiz nesse processo de saída, né? De partida, não saída, porque não se sai de missões nacionais, é igual o embaixador do rei. Uma vez, missões nacionais, sempre missões nacionais, né? Mas nesse processo de desafio novo, de exercer um papel novo no reino, foi esse caminho que eu fiz. E Deus, como das outras vezes, me abençoou, me deu discernimento, e eu aceitei esse desafio novo de servir nossa denominação, né, na vice-diretoria dos seminários da Convenção Batista Brasileira nesse tempo agora, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho. Legal, e a gente vai querer saber mais aí do que vai acontecer, quais são os planos e sonhos para esse novo desafio no Seminário do Sul. Mas você tocou numa parte interessante sobre o serviço, né? Às vezes a gente está em dúvida. E como que servir é abençoador? É verdade. Eu me recordo de quando eu entendi, assim, na verdade eu estava no processo de entender o meu chamado. Eu lembro que eu escrevi, eu entendi meu chamado em julho de 2017, mas em fevereiro eu lembro que eu escrevi uma oração, um caderninho de oração, falando que eu estava falando assim: Deus, eu tô meio perdida porque existe um incômodo dentro de mim que eu não sei o que é. E eu não sei de que maneira seguir, o que eu faço da minha vida, as coisas aqui, a faculdade já não é mais a mesma, eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que me veio, né, lendo a Bíblia e orando, foi: faça o que você tem para fazer aqui à sua disposição. E como isso foi fenomenal para minha caminhada ministerial. Legal. Eu não tinha certeza se eu ia para o campo, eu não tinha certeza se eu ia para seminário, eu não sabia de nada. Mas Deus falou assim: faça o que tem para ser feito na sua igreja. E ali é engraçado porque a minha visão acerca do trabalho na igreja mudou. Perfeito. Porque eu passei a enxergar ali na minha igreja local a oportunidade que eu tinha de servir e como foi maravilhoso. Assim, como foi maravilhoso poder servir na minha igreja local, nesse processo de nem saber para onde eu ia, se eu ia continuar na faculdade, se eu ia para o campo. Eu nem sabia de nada. Eu escrevi em fevereiro. Só em julho que eu fui entender que Deus estava me chamando realmente para aquilo especificamente. Mas esse processo que a gente normalmente diz que tá esperando alguma coisa e que a gente prefere se abster de fazer... Que maravilha foi não me abster de servir. É isso aí. Que maravilha foi poder servir na comunidade local. E com aquilo que eu tinha, assim, eu não tinha muitas coisas, mas eu podia receber os adolescentes na minha casa e a gente bater papo. E sempre acabava falando da Bíblia, a gente sempre acabava orando junto. E como isso foi fenomenal, assim, pra minha caminhada. E muito esclarecedor pra minha vocação, o serviço na igreja local. E tá aí uma coisa que é importante. Se você não serve na igreja local, meu irmão, aí você quer servir fora, acho que não vai dar muito certo. Comece na sua igreja local. É isso aí. Sim. É o melhor caminho. Hoje eu estou cursando um programa de doutorado. E uma das pesquisas que eu venho fazendo durante o caminho é essa ideia de uma esperança, essa ideia de espera, mas com uma performance concreta, né? Porque às vezes a gente tem nessa ideia de esperança, do esperar, do esperançar, algo muito abstrato, muito inativo, muito parado. A gente olha, idealiza um futuro, né? Que é o caso da... Eu idealizo um futuro, mas aí eu falei assim, vou ficar esperando ele chegar. Mas essa não é a esperança cristã. A esperança cristã ela tem uma performance no presente, né? Então, qual é o sinal concreto dessa esperança que move? É o serviço, é a missão. Então, quando eu tenho um lugar para chegar em um futuro certo, né, uma direção certa, isso me move a construir hoje. Então, eu quero saber o que eu vou ser amanhã, eu quero saber para onde eu vou, eu quero saber qual é a minha vocação. Olha, sirva nessa direção. E ela vai começar a se construir na sua vida. E vai te confirmar ou não se esse é o caminho, né? E aí, somado a tudo que a gente já falou, esses tijolinhos da vocação vão sendo acrescidos na nossa caminhada. Ele não mostra tudo de uma vez, não. Senão a gente faz besteira também, Vic. Ele vai mostrando passo a passo, sabe? E como é bom dar esses passos, porque, no final das contas, o que vale mesmo é que ele está andando junto com a gente. E aí, esse é o maior presente de todos. O maior presente da vocação é estar caminhando ao lado de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior presente. Ele é o fim, ele é a razão de ser, ele é o motivo, é a razão da nossa esperança, como disse Pedro, né? Então, o vocacionado, ele serve as pessoas, mas o objetivo final dele
ele está servindo a Jesus Cristo. Ele está glorificando a Deus, amando pessoas, ele está amando a Jesus. E aí, nessa caminhada, Jesus vai falando com a gente, né? Como fez agora recentemente. Eu ainda estou com frio na barriga, eu admito. Mas Deus está no controle, eu tenho certeza que ele vai cuidar. Aí, agora eu quero voltar na sua história, pastor. Vai lá. Você falou que chegou no Seminário do Sul, cursou, teve o privilégio de fazer teologia no Seminário do Sul. Mas você sabia o que viria? Você imaginava o que viria depois do Seminário do Sul? Você tocou aí que Deus não mostra as coisas de uma vez. Então, como foi esse processo de seminarista? Fala assim, tá, não tô na minha terra, vim cursar teologia, eu vou ser pastor. Mas você pastor onde? O que Deus vai fazer? Como foi esse processo? Então, quando eu cheguei aqui, de fato, Vicky, eu não estava na minha terra, apesar de ser carioca. Por quê? Porque eu nasci de novo em Manaus, né? Eu cheguei em Manaus, logo que cheguei lá, um pouco depois eu me converti, né? E aí eu digo que eu sou carioca da genética, mas de reino eu sou manauara, né? Porque eu nasci de novo em Manaus. Na minha cabeça você é manauara, sabia? Não tem jeito. Minha esposa é manauara, Arthurzinho é mais carioca do que eu. Arthur né? é mais carioca. Arthur é mais carioca Arthur do fala que eu. R$2. R$2. Ele é mais carioca que eu. E quando eu chego, então, isso é uma experiência bem de vocacionado, né? A sensação é que eu não estava voltando para casa. É que eu estava sendo enviado a um campo missionário. Que né? legal, interessante. Então, não foi aquela sensação, estou voltando para o Rio. Algumas pessoas até falaram, você está voltando. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou voltando, eu estou sendo enviado para lá. E, de fato, foi, porque eu tive a experiência da plantação de igreja, né? Como um campo missionário. O Rio de Janeiro é um campo missionário. Para você que acha que não é, eu vou reiterar. Olha aqui para mim, ele é um campo missionário. E um dos mais desafiadores que nós temos hoje, tá? Pastor, mas tem muita igreja. Eu vou repetir. O Rio de Janeiro é um campo missionário. Não me force a falar mais que isso, tá? A gente precisa plantar novas igrejas no Rio de Janeiro. Isso é fato, tá? É fato. Né? Tanto que Jardim Clarice está lá e é um sonho mesmo, uma visão de Deus. É filha da primeira de Jacarepaguá, da primeira igreja batista de Jacarepaguá. E você participou da plantação da Sim, igreja? Sim, participei da plantação. Era um ponto de pregação quando eu cheguei, há 13 anos. Já tinham passado outros seminaristas e outras equipes ali, mas no momento que eu peguei, ele era um ponto de pregação que ele estava caminhando para um possível encerramento, e aí eu achei que não ia dar certo, né? Eu conto isso lá, assim, eu falei, não, eu vim para o seminário para estudar, não vim para plantar igreja, eu não tenho... E aí o pastor Elias Werneck me desafiou a apoiar, a servir lá, vai servir lá. Aí eu falei, pastor, mas eu não quero não, aquilo nunca que vai ser uma igreja. E ele disse, ora, rapaz, você já orou sobre isso? Eu falei, pastor, nem orei. Acho que essa igreja não vai para frente, não. Ele falou, vai orar. E aí continuei orando, servindo. Mesma fórmula, Vicky. E num belo dia que alguns visitantes foram para lá, o grupo de irmãos que estava apoiando foram embora, eu fiquei com os visitantes. E aí fiquei até tarde conversando e tal. Nunca mais eles apareceram. Era uma lojinha lá no fundo de um conjunto habitacional, né, lá do Clarice. E aí, quando eu estava fechando a porta, aquelas portas de ferro assim, Deus falou comigo. E eu, na minha cabeça, toda hora dizendo, isso aqui nunca vai ser uma igreja, nunca vai ser uma igreja. Aí Deus respondeu, né? A questão não será se ela será ou não uma igreja, mas é onde você vai estar quando eu fizer a minha igreja nascer. Aí eu sentei no chão e aquele mesmo choro que eu te falei lá atrás, eu tive de novo. Senhor, me perdoa. Eu sou um idiota. Como é que eu não vi? Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Um temor. Isso é uma coisa que anda em falta também, né? Temor de Deus. A gente às vezes vê o pessoal tratando como, né? Um temor tomou conta de mim e eu falei, Senhor, me perdoa, eu quero estar aqui. E eu tô lá, Vicky, a igreja tá viva, você também tá lá. Tô lá. E ela tá lá, viva, se multiplicando, crescendo. Tá sendo uma bênção viver essa experiência. Tem 3 aninhos, né? Exatamente. E isso fez parte da minha construção como vocacionado. Enquanto eu estava plantando igreja, eu estava fazendo o Seminário do Sul e atuando em missões nacionais na gerência de missões, que era gerência ligada ao movimento de plantação de igreja, né? Eu trabalhava junto com o pastor Samuel Mouto nesses 6 anos. E mais recentemente, vim para a gerência de desenvolvimento com o pastor Diogo, mas todo o tempo trabalhando com um programa de formação missionário, que tem a ver com formação e desenvolvimento de líderes vocacionados para o ministério, né? E aí agora, depois desses 9 anos, continuo seguindo a mesma direção de investimento em despertamento, capacitação, né? E engajamento de vocacionados para o ministério cristão com os seminários. Então, Deus foi construindo essa história passo a passo, né? Eu digo que a igreja nasceu enquanto o pastor nascia e o missionário nascia, né? Então, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. E quem fez isso? O Espírito Santo.
Nenhuma outra pessoa tinha capacidade para fazer essas coisas. Eu olho para trás nesse pouco tempo e vi muitos homens e mulheres de Deus que foram usados por ele, mas eu sei que o grande herói dessa história, o protagonista, é o Espírito Santo de Deus. Então, a certeza de que ele está conduzindo, vocacionado, é onde você vai encontrar descanso o tempo todo. Porque nesse caminho não foi de flores, não. Teve muitas lutas, choros, angústias, inclusive hoje. Mas todas elas eu corri para os braços da mesma pessoa, Jesus Cristo. E ele me segura lá, fala, vem, você está cansado, está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Lembra que é a mim que você está servindo. Continua, meu filho, eu estou contigo. E a gente vai. Amém. Já entalou aqui, viu, Vicky? Bebo água aí, pastor. Mas olha, que alegria poder ouvir sobre... Eu gosto, é um bate-papo que eu gosto de falar sobre isso. Gosto de falar sobre vocação. E é legal porque, no fim das contas, o segredo, gente, é o mesmo. É oração, é relacionamento com Deus, é o serviço. Não tem fórmula, não tem malabarismo, não tem mágica. No fim das contas, é a mesma coisa. É dedicação em oração, é estar disponível. E aí, agora, já que a gente já está caminhando, já tem um tempinho já de podcast, que legal. viu? Que bom. E aí, eu queria saber agora sobre os novos desafios, Vamos falar sobre isso. Agora, Seminário do Sul. Você já estava Isso. trabalhando no Seminário do Sul, né? Você já era professor, já atuava lá, já tem um tempinho. Isso. Mas agora assume um desafio diferente, né? E aí, como é? Quais são os sonhos? Primeiro, é legal saber que eu me sinto em casa. Porque, veja, eu vim para o Rio de Janeiro, voltei, na verdade, enviado, né? Pro Seminário do Sul. Nunca saiu, né, pastor? Então eu nunca Acabou saí. nem saindo. De 16 para cá, eu nunca saí do Seminário do Sul. A verdade é essa, né? Eu sou um filho da casa, sou egresso. No meu último ano, eu tentei o mestrado e passei, né? Aí já fiz o mestrado e agora doutorado. E assim que eu concluí o mestrado, eu já comecei a lecionar também na casa. E aí, nas disciplinas de teologia sistemática e missiologia. Mais recentemente, nosso diretor acadêmico, né, o professor Lucas Rangel, me convidou para coordenar o curso presencial. E aí eu me envolvi mais um pouco, e ainda em missões nacionais na igreja. Só que nesse momento, e é um momento muito oportuno, né, e Deus faz as coisas nos tempos certos, né? Movimentações, né, na nossa denominação, sonhos grandes. A gente chegou num momento muito especial na nossa denominação. E aí, então, eu recebi essa chamada, esse convite com a aquiescência de todo o time, o apoio de todo o time do Seminário do Sul. Professor Lucas, assim, é quem eu rendo minha gratidão e meu reconhecimento. Ele me encorajou nesse processo todo, sempre ao meu lado, né? A gente compartilhou isso o tempo todo. Então, foi um momento, assim, bem desafiador para a gente, como vocacionados, né? Muito desafiador, mas que todo o tempo Deus foi mostrando a mão. Então, o Seminário do Sul e também o Seminário Equatorial e o nosso Seminário do Norte são seminários muito queridos da nossa denominação e que carregam uma história lindíssima de formação de líderes vocacionados, né? Assim, nós temos muitos e muitos pastores e líderes hoje na história dos nossos seminários servindo, né? E que foram poderosamente usados por Deus no cumprimento da grande comissão no Brasil e fora do Brasil, né? E hoje, nessa época, para mim, eu recebo esse desafio com muito temor e tremor, né? Com um legado de homens e mulheres gigantes, né? E aí a gente sente assim pequenininho, né, Vicky? Literalmente, né? Diante disso, mas certo de que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo hoje. Então, isso traz um conforto ao nosso coração, né? Tanto na experiência que nós tivemos com Deus juntos, como família e como missões nacionais, a junta hoje, ela não sente um rompimento, ela sente que está me enviando, né? Isso é muito legal. E o seminário não sente que está tendo algum rompimento, ele sente que um filho da casa vai continuar servindo. Então, isso é muito legal. E esse coração é o mesmo com relação aos outros dois seminários, né? Do Norte e o Equatorial. O pastor Fernando nos desafiou a essa vice-diretoria, que começa dia 1º de março, né? Ainda não começou, mas nós estamos com sonhos grandes, né? Eu estava falando com o pastor Fernando que nós estamos numa época muito oportuna. Não dá para dizer que o Espírito Santo não tem chamado pessoas para
a expansão do reino de Deus na nossa geração. Nós estamos experimentando uma época especial no que diz respeito a despertamento de vocação para o cumprimento da grande comissão. E os seminários da convenção são instrumentos nas mãos das igrejas locais, que são as protagonistas do cumprimento da grande comissão, para desenvolver, formar e capacitar esses vocacionados para realizar aquilo que Deus chamou eles para fazer, né? Então, os seminários eles estão a serviço das igrejas, né? Isso é muito legal. E, mais que isso, como a gente disse há pouco, os nossos seminários estão investindo numa multiplicidade de formação. Então, nós temos curso de pedagogia, tem curso de publicidade e marketing, tem curso de comunicação e marketing, tem curso de história, licenciatura em história. Por quê? Porque as diversas profissões a serviço do reino trazem esse avivamento, essa mudança de realidade social que a gente tanto sonha, né? Então, você que é vocacionado, está se entendendo vocacionado, está nesse processo ainda de crise, olha, a melhor opção para você são os seminários da Convenção Batista Brasileira, seja sul, norte ou equatorial. Aqui, eu te garanto, pastor, né, que está aí acompanhando o processo desse vocacionado, a igreja local, nós vamos acolher com muita alegria. A Bíblia, ela é central na formação aqui, em todos os nossos cursos. A Cosmovisão Cristã, ela é quem realmente direciona a nosso lecionar, a nosso viver, a cultura organizacional das nossas casas, e que época boa para estudar no Seminário do Sul, do Norte e no Equatorial. Época boa, viu? A geração de vocês está assim, ó, com a faca e o queijo na mão para ouvir a voz de Deus e obedecer. É só vir, viu? Então, com esses sonhos, nós estamos pensando em ampliar, né, a questão de cursos livres. As igrejas têm demandado muita coisa para a gente e a gente quer atender essa demanda a partir do que a igreja tem sentido, né? Porque às vezes, poxa, a igreja está vendo gente interessada, assim, eu queria capacitar no curso de missões, eu queria capacitar para promotores de missões, eu queria capacitar nossos cursos na Escola de Adoração e Arte, por exemplo, para trabalhar com transmissão. E nós temos cursos disponíveis para servir, cursos curtos, né, de valores baratos, cursos livres, que você pode capacitar os membros da sua igreja para servir, e pessoas que têm interesse e gostam de trabalhar com aquilo também podem. Nós temos os bacharéis em teologia, que aí tem muito a ver mesmo com essa atividade específica da vocação, mas eu sempre encorajo que todo discípulo de Cristo experimente o estudo teológico profundo, seja num bacharel em teologia ou num curso livre de teologia, se você já tiver outra graduação, né, para exercer o ministério cristão com profundidade. A gente não pode parar de estudar a Escritura, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pouco sabe, e mais a gente quer estudar, e mais a gente percebe que sabe pouco. Essa caminhada do teólogo é uma graça, né? Porque mais é o único cujo objeto de estudo faz a gente perceber que a gente sabe menos quanto mais a gente estuda. É incrível, mas isso é maravilhoso e capacita a gente para fazer a vontade de Deus. Então, hoje os seminários estão com as portas abertas para receber todo discípulo de Cristo que queira ser capacitado. Isso é um sonho antigo, sabe, Vicky? Quem me fez lembrar disso foi a Lorena. Nesse processo de escolha, quando eu saí de Manaus, eu tive uma inquietação no meu coração. Eu fiquei, puxa vida, não é justo. Todo discípulo de Jesus devia ter a oportunidade de ser capacitado para poder fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E aí, isso foi crescendo no meu coração como um sonho. Eu falei para a nossa equipe, a primeira palavra que eu dei, eu falei assim, gente, eu tenho um sonho que queima no meu coração. O sonho que todo discípulo de Jesus tenha acesso a uma capacitação de qualidade, de excelência, para servir a Jesus naquilo que Jesus chamou ele para fazer. E hoje é esse sonho que nós estamos perseguindo. Então, você quer ser capacitado, você quer viver aquilo que Deus tem chamado você para viver, vem para o Seminário do Sul, vem para o Seminário do Norte, vem para o Seminário Equatorial. As inscrições estão abertas, está com um monte de pacote de promoções. A hora é agora, é só entrar no nosso site lá dos seminários e se inscrever. Não perde essa oportunidade, não. Ainda dá tempo de entrar nesse semestre. Aproveita então, viu? Corre. E olha, com quase 1 hora de bate-papo. Olha aí. Já. E eu, quase para mais ou quase para menos? O quê? Tá quase 1 hora ou já passou de 1 hora? Não, ai, meu hora, Jesus, eu falo demais. Quase 1 hora. E eu acho que a gente conseguiria passar, assim, facilmente
mais e mais e mais tempo falando. Porque surgem perguntas, né? Eu acho que vocação é um negócio que a gente sempre tá aí falando sobre. Mas a primeira coisa que eu queria falar é agradecer. Muito obrigado, Pastor Pedro, pelo seu tempo, disponibilizar, vir aqui, bater papo com a gente. Você que tá aí assistindo, tenho certeza que você foi abençoado como eu fui abençoado nesse bate-papo. Quero te agradecer. E aí, já que a gente tá caminhando pro final, eu acho que seria importante se eu deixar uma palavra para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Se ele é um vocacionado, se ele ainda está em dúvida. Que você deixe aí uma mensagem final para este povo. A melhor coisa que nós podemos fazer na nossa caminhada como discípulos de Jesus é ouvir a voz dele e obedecer. E orar diariamente pedindo: Senhor, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo na minha geração. Eu quero fazer parte de tudo que o Senhor está fazendo. O meu lugar, o lugar que o Senhor sonhou para mim, os teus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos, Jesus, não os meus. Os teus projetos, não os meus. A tua vontade, não a minha. E eu submeto a minha vontade à tua, porque eu reconheço que ela é muito melhor do que a minha. Esse coração vai te impulsionar a experimentar a plenitude de vida que Jesus sonhou para você. Então, não se apegue aos seus próprios projetos, às suas vontades, às suas manias, aquilo que você acha que precisa estar debaixo do seu controle, né? Porque você acha que você tem os melhores planos, projetos. Você não tem. Acredite, você não tem. Confie no Senhor e siga a vontade dele. Se entregue de todo o seu coração e deixe ele conduzir o seu caminho. Amém. E você vai encontrar a plenitude de vida, o enchimento da plenitude do Espírito. E só aí você será satisfeito. Nós estamos vivendo uma época de pessoas insatisfeitas. Não siga esse caminho. Seja satisfeito no Senhor. E o caminho da satisfação é o centro da vontade dele. Não tem outro lugar para você estar. É o melhor lugar. Se você quer saber de mim se eu me arrependo, nem um segundo sequer. Ouvir a voz de Deus e obedecer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E Deus tem provido todas as minhas necessidades em Cristo. Lutas, desafios, é claro que nós temos, todos nós temos. Mas a satisfação que nós temos de enfrentar esses desertos, esses desafios, na certeza de que Cristo está conosco e nós estamos fazendo aquilo que Ele chamou a gente para fazer, não tem nada igual. Então, siga esse caminho. Essa, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar agora. Perfeito. Olha, com essas palavras, eu quero encerrar o nosso podcast, porque eu não preciso falar mais nada, gente. Eu vou encerrar o podcast aqui agora. Mas eu quero te desejar um feliz final de dia, um feliz final de semana. Dizer que o nosso encontro, ele acaba agora, neste momento, mas que nós teremos próxima quarta-feira podcast da mesma forma, viu? Então, teremos podcast próxima quarta, às 15 horas da tarde, se o Senhor assim permitir. E quero te lembrar que Missões Nacionais não está apenas aqui no YouTube, mas em outras redes sociais. Então, se você quer ficar antenado por tudo que Deus tem feito no Brasil, e olha que Ele tem feito grandes coisas, você pode acompanhar nas nossas outras redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, os canais do WhatsApp. E você com certeza será muito abençoado. Então, que Deus te abençoe. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Que prazer ouvi-lo. Gente, eu tenho o privilégio de ouvi-lo quase todo domingo. É muito bom, viu? Recomendo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.